Bem-vindos ao Warcry! Bom, hoje falaremos sobre o UFC 208. A primeira luta que vamos comentar é entre Glover Teixeira e Cannonier. Vai ser uma luta interessante, né? Que o Cannonier tem um cartel bacana de 9-1, porém ele nunca pegou alguém com expressão, com importância no mundo do MMA, nunca se testou contra um top. Sim, e o Cannonier, ele tem uma mão pesada assim como o Glover, tanto que ele era peso pesado originalmente, e tá descendo aí para lutar contra o Glover. Mas eu acredito em vitória até, sei lá, bem assim do Glover Teixeira. Eu também, né? Ele tem talvez uma condição de surpreender o Cannonier, porque ele tem um cartel muito bom, talvez ele tenha um potencial que nunca foi posto em prova porque nunca enfrentou um top. Mas o Glover Teixeira é muito mais experiente nesse aspecto, ele já lutou inclusive contra o John Jones, Anthony Johnson, Rashad Evans, o Patrick Cummins, entre outros nomes importantes do MMA. E o Glover não foi mais experimentado, então eu acredito numa vitória do Glover Teixeira amanhã. Também, minha aposta seria também no Glover. A próxima luta que vamos comentar é entre o Ronaldo Souza, o Jacaré, contra o Tim Boetsch. Outra luta é interessante, mas eu vejo também um amplo favoritismo para o Jacaré, né? Porque apesar do Tim Boetsch estar vindo de 2 vitórias seguidas, antes disso ele tinha tido 3 derrotas, tem um cartel meio irregular e não costuma figurar entre os tops. Então não é um lutador assim, dos mais bem graduados, mais difíceis, apesar de ter uma certa capacidade, um punch bom e tudo mais, mas eu não vejo ele dando trabalho pro Jacaré, assim, dificultando a vida do Jacaré ou coisa do tipo. Eu concordo, porque o Tim Boetsch ele tem uma mão muito pesada, ele é um cara muito forte, mas ele não é muito técnico, ele tem até uma boa queda e tal, mas eu não acho que ele vai conseguir achar o Jacaré. O Jacaré é muito mais técnico do que ele. Então, acredito que até uma vitória relativamente fácil do Jacaré nessa luta. Ainda mais se tá essa luta no chão. Exatamente, esse era o ponto que eu ia comentar também, porque eu acho que o Jacaré tem um favoritismo inclusive em cima. Não que o Tim Boetsch não possa ganhar, porque ele tem um punch muito bom, e ele tem uma certa vivência, costume de trocar, mas ainda assim eu apostaria até em pé no Jacaré no atual momento. E se for pro chão, não existe possibilidade do Jacaré perder. A menos que ele vá pro chão já com knockdown, e aí o Tim Boetsch finaliza ele na pancada, mas finalizando não tem a menor possibilidade pro Tim Boetsch. Não, ainda mais se o Jacaré ficar por cima dele, acredito que a luta não vai durar 2 minutos. Bem provável. E a próxima luta que vamos comentar é o Common Event da noite, que é entre o brasileiro Anderson Silva e Derek Brunson. É outra lutazinha que faz muito sentido, né? Que o Derek Brunson também não está muito bem ranqueado, assim como o Anderson não está. Só que os dois estão vindo de derrotas, né? O Anderson pro Cormier e ele sobre Robert Whittaker. A derrota sobre Robert Whittaker, que dificuldade, gente. Porra. Mas já venceu alguns nomes razoáveis como o Uriel Hall, o Chris Lieben, mas normalmente os grandes lutadores que ele pegou, ele sempre perdeu, que foi o caso do Romero, que ele perdeu, o Jacaré, que ele perdeu, né? E então, assim, normalmente ele tropeça contra os grandes, contra os melhores, mas já que o Anderson não está mais segurando os melhores da categoria há alguns anos, a luta faz bastante sentido, né? Faz, ainda mais que o Anderson está apenas uma posição acima dele no ranking. Exatamente. O Anderson, acredito que seja mais técnico e ele tem mais experiência, né? Exatamente. Eu colocaria um certo favoritismo pro Anderson, apesar de tudo, nessa luta. Também. Mas pra ser sincero, eu pensei que o Anderson iria pegar uma luta mais fácil. Assim, o adversário dele não é um cara top,
Porém, é um cara que pode complicar um pouco, entendeu? Com certeza. Acredito que ele pode dar uma certa dificultada, né? Mas eu ainda ponho o Anderson com uma vantagem, talvez um passo ou dois à frente do seu oponente. Eu concordo. E agora, comentando a luta principal da Holly Holm contra Germaine de Randamie, que também é uma luta que, sinceramente, sei lá, não me parece tão chamativa assim. Tudo bem que a Holm ganhou, ela já veio com certo marketing por ser várias vezes campeã de boxe e tudo mais, porém ela nunca mostrou muito bem, nunca se desenvolveu muito bem no MMA. Ganhou da Ronda, que foi o grande feito dela, mas ela vem de 2 derrotas consecutivas, né? Uma por decisão contra a Valentina Shevchenko e uma por finalização contra a Miesha Tate. Mas ela tem um cartel de 10-2, mas vem de 2 derrotas. É muito estranho ver alguém vindo de 2 derrotas lutando por cinturão. E a adversária dela é pior ainda, assim, a situação da cinturão, porque ela tem um cartel de 6-3. Ela tem 6 vitórias e 3 derrotas. Isso não é cartel de gente que disputa cinturão. Então eu não vejo uma luta das mais espetaculares, mas eu dou um certo favoritismo, na minha opinião, para a Holm, por questão de experiência e porque ela tem uma capacidade muito grande de desenvolver o boxe e etc. Então eu acredito que ela tem uma pequena vantagem sobre pequena não, talvez até grande vantagem sobre a de Randamie. E tirando que a Holm, ela enfrentou adversários de mais nome, né? A de Randamie, a única pessoa que ela enfrentou de nome foi a Amanda Nunes, que perdeu o nocauteado no primeiro round. Então, exatamente. Eu não creio que ela cause grandes problemas para a Holm, mas assim, você falou, a Holm, ela tá vindo de 2 derrotas. Ela, pelo menos no UFC, tirando a luta dela contra a Ronda, ela nunca conseguiu se desenvolver muito bem. Até as vitórias elas foram meio apertadas, mas eu acredito que a vitória dela, talvez por nocaute ou por pontos, aí não creio. Eu não acredito na vitória dela teve massacre, coisa do tipo, porque ela não está conseguindo desenvolver um boxe muito bom, nem mesmo contra as adversárias que ela pegou mais fracas. Tipo, por exemplo, ela pegou aquela Raquel Pennington. Era uma obrigação, eu acho, ter nocauteado ou pelo menos massacrado a Raquel Pennington. Não é uma lutadora muito mais ou menos. Porém, foi por decisão dividida, né? Então, teve umas lutas muito estranhas. Se ela lutar daquele jeito, ela corre risco até de perder. Mas eu acho que ela não vai lutar tão mal a luta, que foi, né, uma das piores. A estreia dela no UFC, a dele tá tensa e muitas outras coisas. Mas eu não acredito que ela vai massacrar. Mas eu acho que ela vai ter uma vitória. Não, eu acredito que ela vai fazer um jogo mais tático, né? Parecido, sabe, tentando evitar um pouco o jogo colado. A adversária dela é forte, né? Eu acho que, na verdade, neste evento, as outras lutas do card são até mais interessantes do que o main event, né? Concordo plenamente. Esse é o main event porque tem disputa de cinturão. Porque, fora isso... É a categoria que eles abriram, essa disputa do cinturão por causa da Cyborg, né? Mas sei lá, cara, não tem muita lutadora nesse peso. E foi pega no doping? Foi. Não tem muita lutadora de nome nesse peso, porque as 2 lutadoras que vão disputar o cinturão são lutadoras, uma tá vindo de 2 derrotas, outra tem um cartel de 6-3. Eu não sei qual foi o jogo que o UFC dessa categoria, não. Eu acho que teria sido melhor abrir uma categoria entre a Pena e a Palha. Concordo plenamente. Porque ali tem entre o Galo e a Palha, né? Concordo, porque ali tem umas meninas que, por exemplo, não conseguem baixar para a Palha, mas são pequenas para o Galo. Então, exatamente. Eu acho que isso aí faria mais sentido. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. E não se esqueça de se inscrever no canal.